Olá, graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos uma porção da Palavra de Deus, princípios que nós encontramos na Bíblia, na revelação dada a nós por meio do Espírito Santo. O Senhor sempre tem sido justo, tem sido piedoso, tem sido misericordioso em nos ofertar a palavra que tem alcançado a nossa casa, a palavra que tem alcançado as nossas vidas, essa palavra que muitas vezes é mal compreendida, mas que é sustentáculo, que é pedra para fundamentar a nossa experiência como homens e mulheres de Deus. Hoje nós vamos compreender um princípio da palavra de Deus e que também era um questionamento já no primeiro século entre aqueles que viviam próximos de Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 42, a seguinte afirmação. E diziam, este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Essa passagem mostra a incapacidade dos homens do tempo de Jesus, principalmente os israelitas que conviveram com ele e que reclamavam continuamente, reiteravam continuamente a sua inconformidade com os ensinamentos de Jesus. Esses homens continuamente questionavam os ensinamentos de Jesus porque esse ensinamento confrontava o seu status quo, confrontava a sua realidade como homens pecadores que eles eram. Eles imaginavam como ridículo era aquela afirmação de Jesus, eu sou filho de Deus, eu desci do céu. Imagina a ofensa que eles levavam quando Jesus fazia essa afirmação. Ele dizia, eu vim do céu, eu posso dar vida eterna. E aqueles homens que conheciam José, conheciam Maria, conheciam os seus irmãos, aqueles homens que conviveram com ele durante todos aqueles anos, ouviam essas afirmações e o seu coração, em vez de se quebrantar, não, mudava de realidade, endurecia, se tornava mais petrificado. E quanto mais eles ouviam essas afirmações de Jesus, mas eles se afastavam do Senhor e até às vezes afirmavam, você está mentindo, eu te conheço teus pais, conheço os teus irmãos, você é um mentiroso, você é até louco, poderiam chamar Jesus disso, porque as afirmações de Jesus não eram para homens entenderem do ponto de vista lógico, do ponto de vista mental. As afirmações de Jesus foram feitas para homens que tinham uma compreensão espiritual, que tinham a capacidade de ter um toque numa dimensão diferente. Aí ele dizia assim, por que você nos tenta convencer que você veio de um outro lugar, já que você conviveu conosco aqui durante tantos anos? Essa advertência que foi escrita por João é algo que nós devemos levar em consideração. Talvez a gente diga, não, mas isso para mim não é importante. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos levar a refletir sobre os seus vários aspectos. Nós somos cristãos, nós pautamos as nossas vidas em cima dos ensinos de Cristo. Nós precisamos descobrir, através de uma reflexão precisa, quais são essas doutrinas que são mesmo de Jesus e quais são elas as que nós devemos seguir. Porque hoje existe muito pensamento doutrinário, existem muitas verdades que se vendem como cristãs que não partiram de Jesus. Aqueles homens questionavam a Jesus porque conviveram com ele durante muitos anos e Jesus afirmava, eu não vim daqui, eu desci do céu. Será que nós não estamos agindo como aqueles homens que buscamos pautar a nossa experiência em meias verdades, em verdades convenientes, em coisas que nos fazem nos sentir bem, e não entendemos os princípios verdadeiros da palavra de Deus? São princípios que muitas vezes vão de confronto com aquilo que nós acreditamos, vão de confronto com a nossa vida, porque muitas vezes o nosso estilo de vida
é pautado fora da verdade, é pautado longe da palavra de Deus, é pautado longe das revelações. Mas o que nós queremos tratar nessa noite, como é difícil entender que o Evangelho não é produzido por pensamento humano, o Evangelho é produzido pela revelação de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se tornou carne. O Verbo, que era Deus, veio habitar entre os homens pecadores para dar a estes homens a oportunidade de se arrependerem, de mudarem as suas vidas. Quando nós compreendemos essa verdade, de que Deus nos amou de tal maneira, enviando o seu Filho para este mundo, essas verdades nos levam a uma compreensão tão difícil. É difícil entender, sim, como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, pagou um altíssimo preço para resgatar um indivíduo pecador, rebelde. A justiça de Deus não está pautada em nossa inteligência. Era difícil para aqueles homens entenderem que ele desceu do céu. É difícil para nós homens do século XXI entender que a graça de Deus está pautada em uma única revelação. Deus amou o mundo e enviou seu Filho. Que nós tenhamos esse entendimento da verdade, para ser um homem de Deus, para ser um cristão legítimo. A nossa vida não está pautada em raciocínio, a nossa experiência não está pautada na nossa capacidade intelectual, mas está pautada na palavra revelada do Senhor, na fé, na nossa experiência de fé. Homens de Deus precisam ter experiências de fé. Conhecer a Jesus como Filho de Deus, conhecer os ensinamentos de Jesus e ser desafiados por Ele a viver essa experiência de mudança de vida. A minha oração hoje, nesse dia, é que você possa entender que Ele desceu do céu. Essa verdade é fundamental, porque respalda o amor do nosso Deus para conosco, esse amor que nos livra da iniquidade, que nos livra do pecado, esse amor que tem nos dado forças para sobrevivermos a todos os ataques do maligno. Ele desceu do céu para alcançar a tua casa, para alcançar teu coração. Ele desceu do céu para te livrar da iniquidade e te dar uma nova oportunidade. Jesus vem a mim e a você para que nós tenhamos a oportunidade de subirmos com Ele. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que Ele dê o melhor tempo da vida de vocês. Um beijo no coração. Graças